valentões da escola não imaginam que aquele aluno negro cresceu e agora é um lutador profissional. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Marcos Silva cresceu em uma pequena cidade no interior de São Paulo, onde as ruas de paralelepípedos contavam histórias de gerações passadas. Aos 15 anos, ele era um adolescente alto e magro, com traços marcantes herdados de sua ancestralidade africana, olhos profundos que carregavam uma mistura de gentileza e melancolia. Filho de uma professora de literatura e um motorista de ônibus, Marcos sempre foi criado com valores fortes sobre educação e respeito, mas a realidade dentro do Colégio Estadual Presidente Juscelino Kubitschek era bem diferente dos ensinamentos que recebia em casa. A cada manhã, ao atravessar os portões azuis desbotados da escola, ele sentia o peso dos olhares e cochichos que o seguiam pelos corredores, como sombras indesejadas que se recusavam a deixá-lo em paz. Na turma do segundo ano do ensino médio, 3 alunos em particular tornavam a vida de Marcos um verdadeiro inferno: Ricardo Mendes, filho do dono da maior concessionária da cidade, Felipe Torres, capitão do time de futebol, e André Campos, cujo pai era um político local influente. O trio se autodenominava os Intocáveis, e não era por acaso. Suas famílias eram bem conectadas o suficiente para que a direção da escola fazer vista grossa para suas infrações. As provocações começavam sutis, com comentários maldosos sobre seu cabelo crespo ou a cor de sua pele, mas gradualmente escalaram para empurrões nos corredores e acidentes durante as aulas de educação física. Marcos mantinha o silêncio, engolindo a raiva e a humilhação, enquanto sua mãe sempre dizia que a educação era a melhor resposta contra a ignorância. Durante as noites, enquanto seus colegas de classe provavelmente se divertiam em festas ou jogando videogame, Marcos encontrou refúgio em uma pequena academia de artes marciais no bairro. O mestre João, um senhor de 60 anos com experiência em diversas modalidades de luta, viu algo especial no garoto quieto que apareceu pedindo para treinar. Não era apenas a determinação física que chamou a atenção do veterano lutador, mas a força interior que Marcos demonstrava ao se levantar após cada queda, sem nunca demonstrar ressentimento ou desejo de vingança, pelo menos não naquele momento. A academia se tornou seu santuário, um lugar onde socos no saco de pancadas ecoavam mais alto que as risadas maldosas que o perseguiam durante o dia. Em casa, seus pais começaram a notar mudanças sutis no comportamento do filho. Dona Maria, sua mãe, percebia os olhares distantes durante o jantar e as manchas ocasionais nas camisetas do uniforme escolar, que Marcos tentava esconder lavando asas escondidas. Seu pai, seu José, um homem que conhecia bem o peso do preconceito em sua própria pele, tentava iniciar conversas sobre o assunto, mas o filho sempre desconversava, dizendo que estava tudo bem. O casal trocava olhares preocupados, sabendo que algo estava errado, mas respeitando o espaço que o filho pedia, esperando o momento em que ele se sentiria seguro para compartilhar seus problemas. As aulas de história se tornaram um momento particularmente difícil para Marcos. A professora Helena, uma mulher dedicada e consciente, decidiu abordar temas como escravidão e movimentos pelos direitos civis. Enquanto ela falava sobre líderes negros que mudaram o curso da história, os Intocáveis faziam questão de transformar cada aula em uma sessão de tortura psicológica para Marcos, com piadas de mau gosto e comentários racistas sussurrados estrategicamente para que apenas ele pudesse ouvir. A professora Helena percebia a tensão, mas suas tentativas de intervenção eram sempre neutralizadas pela política escolar de não criar problemas com as famílias influentes. Na academia, Marcos progredia rapidamente em seus treinos. Mestre João ficava impressionado com a dedicação do jovem aluno, que absorvia cada ensinamento como uma esponja sedenta por conhecimento. Não era apenas sobre aprender golpes ou técnicas de defesa, o mestre fazia questão de ensinar sobre disciplina, respeito e, principalmente, sobre usar a força apenas quando necessário. As histórias do mestre sobre grandes lutadores que venceram não apenas no ringue, mas na vida, através da perseverança e do caráter,
plantavam sementes profundas no coração de Marcos, que começava a sonhar com um futuro além das paredes sufocantes do colégio. Um dia particularmente difícil marcou uma virada na vida de Marcos. Durante o intervalo, enquanto tentava almoçar sozinho em um canto do pátio, os intocáveis decidiram que seria divertido acidentalmente derrubar sua bandeja de comida. O refeitório inteiro ficou em silêncio, observando a cena com uma mistura de pena e medo de se envolver. Foi nesse momento que uma nova aluna, Juliana Ribeiro, uma garota negra transferida de São Paulo, levantou-se e enfrentou os valentões verbalmente, chamando a atenção para seu comportamento racista. Sua coragem inspirou outros alunos a se manifestarem, criando a primeira rachadura no muro de impunidade que protegia o trio. A amizade entre Marcos e Juliana floresceu naturalmente. Ela trouxe consigo não apenas o apoio emocional que ele tanto precisava, mas também uma perspectiva diferente sobre como enfrentar o preconceito. Juliana participava ativamente do movimento negro em sua antiga escola e compartilhava com Marcos histórias de resistência e empoderamento. Foi através dela que ele começou a entender que sua luta não era apenas pessoal, mas parte de algo maior, uma batalha por dignidade e respeito que seus ancestrais vinham travando há gerações. Os meses passaram, e Marcos continuou seu treinamento com ainda mais afinco. Seu corpo começou a mudar, ganhando definição e força, mas a transformação mais significativa acontecia em sua mente. A confiança crescia silenciosamente, não como uma arma para revidar as agressões, mas como um escudo que o protegia das palavras venenosas que antes o feriam tão profundamente. Os valentões começaram a notar essa mudança, e embora as provocações continuassem, havia um novo elemento em suas interações, uma ponta de incerteza, um reconhecimento involuntário de que sua vítima não era mais a mesma. Mestre João, percebendo o potencial de seu aluno, começou a inscrevê-lo em competições amadoras de artes marciais. Para a surpresa de muitos, mas não do velho mestre, Marcos começou a colecionar vitórias. Cada medalha e troféu que trazia para casa era uma pequena vingança silenciosa contra aqueles que tentaram diminuí-lo. Seus pais, inicialmente preocupados com sua dedicação às lutas, começaram a entender que o esporte estava ajudando seu filho a construir não apenas força física, mas principalmente força de caráter. O ano letivo chegava ao fim, e com ele, uma série de eventos que marcariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Marcos, agora respeitado no circuito amador de lutas, preparava-se para sua primeira competição profissional, enquanto os intocáveis continuavam sua rotina de intimidação, embora com menos frequência e intensidade. O que eles não sabiam era que o destino estava prestes a criar um encontro que mudaria suas perspectivas sobre o poder, respeito e as consequências de suas ações. O garoto que eles escolheram como alvo estava prestes a se tornar um exemplo de como a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na capacidade de transformar dor em determinação. O primeiro semestre do último ano do ensino médio trouxe mudanças significativas para a rotina do Colégio Estadual Presidente Juscelino Kubitschek. A notícia de que um de seus alunos, Marcos Silva, havia se tornado lutador profissional começou a circular pelos corredores como um sussurro insistente que não podia ser ignorado. Os vídeos de suas lutas amadoras começaram a viralizar nas redes sociais da cidade, mostrando um Marcos diferente daquele garoto quieto que costumava se esconder nos cantos da escola. Suas vitórias expressivas no circuito regional chamaram a atenção não apenas dos colegas, mas também da mídia local, que começou a criar matérias sobre o prodígio do interior. A transformação física era evidente, seus ombros largos e postura confiante contrastavam drasticamente com a figura curvada e insegura que os valentões costumavam atormentar. Ricardo, Felipe e André, os autoproclamados intocáveis, observavam essa mudança com uma mistura de incredulidade e preocupação crescente. As provocações que antes pareciam tão naturais agora vinham acompanhadas de olhares furtivos e uma cautela que beirava o medo. Ricardo, em particular, começou a demonstrar sinais de nervosismo quando cruzava com Marcos nos corredores. O filho do dono da concessionária, acostumado a ser o centro das atenções por seu status social, via sua influência diminuir à medida que a reputação de Marcos crescia.
As pessoas começavam a comentar sobre como os intocáveis haviam tratado o agora famoso lutador, e pela primeira vez, o trio sentia o peso do julgamento público. A professora Helena, que sempre tentou proteger Marcos dentro de suas limitações, agora usava seu exemplo nas aulas de história para discutir resistência e superação. Suas aulas sobre movimentos sociais e direitos civis ganharam uma nova dimensão quando ela começou a traçar paralelos entre as lutas históricas e a jornada pessoal de Marcos. Os mesmos alunos que antes permaneciam em silêncio durante os episódios de bullying agora participavam ativamente das discussões, compartilhando suas próprias experiências com preconceito e discriminação. O ambiente escolar começava a mudar, lentamente mas de forma significativa, e os intocáveis percebiam que seu reinado de terror estava chegando ao fim. Juliana, que havia se tornado não apenas amiga mas também namorada de Marcos, organizou um grupo de estudos focado em discussões sobre racismo e empoderamento. O grupo cresceu rapidamente, atraindo alunos de todas as séries, inclusive alguns que antes eram espectadores passivos das provocações dos valentões. As reuniões aconteciam durante o intervalo do almoço, no mesmo local onde Marcos costumava se esconder para comer sozinho. A ironia não passava despercebida. O espaço que antes representava seu isolamento agora se transformava em um ponto de encontro para debates sobre inclusão e respeito. A presença de Marcos nas reuniões, embora discreta, carregava um peso simbólico que inspirava os participantes. Mestre João continuava sendo uma figura fundamental na vida de Marcos, agora não apenas como instrutor de artes marciais, mas como mentor de vida. As sessões de treinamento se tornaram mais intensas, preparando-o para sua estreia no circuito profissional que aconteceria em 3 meses. O velho mestre percebia que seu aluno carregava um peso extra nos ombros, a responsabilidade de representar todos aqueles que já sofreram com o preconceito e a discriminação. Durante os treinos, ele fazia questão de relembrar Marcos que sua verdadeira força não estava apenas nos golpes que aplicava, mas na maneira como escolhia usar essa força para inspirar mudanças positivas. Um incidente particular marcou uma virada dramática na dinâmica entre Marcos e seus antigos algozes. Durante uma aula de educação física, Felipe Torres, em um momento de arrogância remanescente, decidiu provocar Marcos durante um jogo de basquete. O contato físico excessivo e as provocações verbais criaram uma tensão palpável na quadra. Todos os presentes prenderam a respiração, esperando uma reação explosiva do lutador. No entanto, Marcos surpreendeu a todos mantendo a calma e respondendo apenas com seu desempenho no jogo, dominando a partida de forma tão absoluta que Felipe acabou saindo da quadra humilhado, não por agressão física, mas pela demonstração de superioridade técnica e moral de sua antiga vítima. A notícia de que Marcos faria sua estreia profissional no ginásio municipal se espalhou rapidamente pela cidade. O evento, que normalmente atraria pouca atenção em uma cidade do interior, começou a ganhar proporções inesperadas. A comunidade escolar se mobilizou para apoiar seu representante, e até mesmo alguns professores que antes se mantinham neutros em relação ao bullying que ele sofria começaram a demonstrar seu apoio publicamente. A diretora da escola, pressionada pela mudança na opinião pública, finalmente começou a implementar políticas mais rigorosas contra o bullying e o racismo, usando o caso de Marcos como exemplo das consequências do silêncio institucional. Os pais de Marcos observavam com orgulho e apreensão a transformação de seu filho. Dona Maria, que sempre defendeu a educação como caminho para a mudança, via agora como o esporte havia se tornado um instrumento de transformação social nas mãos de seu filho. Seu José, por sua vez, começou a compartilhar mais abertamente suas próprias experiências com o racismo, criando um diálogo mais profundo com Marcos sobre a importância de sua jornada não apenas para si mesmo, mas para toda a comunidade. As conversas durante o jantar, antes silenciosas e tensas, agora transbordavam de planos e esperanças para o futuro. Ricardo, percebendo que sua posição de poder estava se deteriorando rapidamente, tentou uma última cartada desesperada para manter sua relevância. Começou a espalhar rumores sobre o uso de substâncias ilícitas por parte de Marcos, sugerindo que sua transformação física não era natural. A tentativa de difamação,
no entanto, se voltou contra ele quando vários alunos e professores se manifestaram em defesa de Marcos, compartilhando histórias sobre sua dedicação aos treinos e sua integridade como pessoa. O episódio serviu apenas para isolar ainda mais os intocáveis, que começavam a experimentar o gosto amargo do ostracismo social que antes impunham aos outros. A Academia do Mestre João, antes um espaço discreto e pouco conhecido na cidade, começou a atrair novos alunos inspirados pela história de Marcos. Muitos eram jovens que também sofriam com bullying ou discriminação, buscando não apenas aprender a se defender, mas principalmente desenvolver a mesma força interior que admiravam em Marcos. O velho mestre, sábio em sua experiência, fazia questão de enfatizar que cada novo aluno tinha sua própria jornada a percorrer, e que o exemplo de Marcos deveria servir como inspiração, não como modelo a ser copiado cegamente. André Campos, o último do trio de valentões a manter sua postura intimidadora, começou a sentir o peso das consequências em casa. Seu pai, o político local, preocupado com sua imagem pública, exigiu que o filho se desculpasse publicamente com Marcos. A ideia de uma retratação pública causou um conflito interno em André, que pela primeira vez se viu forçado a confrontar o impacto de suas ações. A perspectiva de ter que admitir seus erros diante de toda a escola, especialmente agora que Marcos havia se tornado uma figura respeitada, representava uma humilhação que ele nunca imaginou ter que enfrentar. Há 2 semanas de sua estreia profissional, Marcos recebeu uma proposta inesperada da direção da escola. Queriam que ele participasse de uma série de palestras sobre bullying e superação, compartilhando sua história com os alunos do ensino fundamental e médio. A proposta representava uma oportunidade de transformar suas experiências dolorosas em lições positivas para as próximas gerações. Enquanto considerava o convite, Marcos refletia sobre como sua jornada havia se transformado em algo muito maior do que uma busca por vingança pessoal, agora era uma missão de mudança social. A semana que antecedia a estreia profissional de Marcos no MMA foi marcada por uma série de eventos que mudariam para sempre o rumo de sua história. O ginásio municipal, que normalmente recebia apenas pequenos eventos esportivos locais, estava sendo preparado para seu maior evento até então. A prefeitura, percebendo o potencial turístico do evento, investiu em uma reforma rápida do espaço, instalando arquibancadas extras e um sistema de iluminação mais moderno. A história do garoto que transformou anos de bullying em combustível para o sucesso havia ultrapassado as fronteiras da cidade, atraindo a atenção de grandes veículos de comunicação esportiva e até mesmo alguns lutadores profissionais famosos que confirmaram presença no evento. Durante uma das últimas sessões de treino antes da luta, Marcos recebeu uma visita inesperada na academia do Mestre João. Era Felipe Torres, o ex-capitão do time de futebol e um dos seus antigos torturadores, que apareceu sozinho, visivelmente nervoso e sem a costumeira arrogância. Diante dos outros alunos e do mestre João, Felipe pediu alguns minutos para uma conversa particular com Marcos. O pedido causou um silêncio tenso no ambiente, com todos os presentes esperando uma possível confrontação. No entanto, para surpresa geral, Marcos aceitou conversar com seu antigo algoz, demonstrando uma maturidade que impressionou até mesmo seu experiente mestre. A conversa entre os dois aconteceu na pequena sala de equipamentos da academia, longe dos olhares curiosos dos outros alunos. Felipe, com lágrimas nos olhos, revelou que seu comportamento agressivo era resultado de anos de abuso doméstico sofrido nas mãos de seu pai, um homem violento que usava o álcool como desculpa para suas explosões de raiva. O jovem que sempre se apresentou como forte e intimidador era, na verdade, uma vítima que encontrou no bullying uma forma distorcida de lidar com sua própria dor. A confissão emocionada pegou Marcos de surpresa, forçando-o a reavaliar anos de ressentimento e raiva sob uma nova perspectiva. Enquanto isso, na escola, uma revelação ainda mais impactante estava prestes a vir à tona. Uma antiga funcionária da secretaria, prestes a se aposentar, decidiu expor anos de documentos que comprovavam como a direção anterior havia sistematicamente ignorado denúncias de bullying e racismo, especialmente quando envolviam alunos de famílias influentes.
Entre os documentos, havia registros detalhados dos incidentes envolvendo Marcos e os intocáveis, incluindo depoimentos de testemunhas que nunca foram investigados. A exposição desses documentos causou um verdadeiro terremoto na administração escolar, levando ao afastamento imediato de vários funcionários e à abertura de uma investigação oficial pela Secretaria de Educação. A professora Helena, munida dessas novas informações, organizou uma assembleia extraordinária com alunos, pais e professores para discutir o legado de discriminação e silenciamento que havia marcado a história da escola. Durante o evento, diversos ex-alunos compartilharam suas próprias experiências com bullying e racismo, criando uma corrente de testemunhos que evidenciava como o problema era muito mais profundo e sistemático do que aparentava. Marcos foi convidado a falar, e seu discurso sobre transformar dor em força e vingança em propósito moveu a audiência às lágrimas, incluindo alguns de seus antigos perseguidores que estavam presentes. Ricardo Mendes, o líder dos Intocáveis, assistia a todos esses acontecimentos com uma mistura de raiva e medo crescente. A exposição pública de seu comportamento passado estava afetando os negócios de seu pai, com clientes começando a boicotar a concessionária da família em protesto. Em um ato desesperado, Ricardo tentou subornar alguns alunos para que dessem falsos testemunhos defendendo sua conduta, mas suas tentativas foram expostas por Juliana, que havia gravado secretamente uma dessas abordagens. O vídeo da tentativa de suborno viralizou nas redes sociais, destruindo completamente qualquer resquício de reputação que ainda restava à família Mendes. Há 2 noites da luta, Marcos recebeu uma ligação que mudaria completamente sua perspectiva sobre vingança e justiça. Era André Campos, o terceiro membro dos Intocáveis, informando que seu pai, o político local, havia sofrido um infarto após as revelações sobre seu envolvimento na proteção dos casos de bullying na escola. André, com a voz embargada, confessou que anos de pressão para manter uma imagem perfeita e fazer vista grossa para injustiças haviam cobrado seu preço não apenas em seu pai, mas em toda a sua família. O jovem que antes se vangloriava de sua influência política agora se via forçado a confrontar as consequências reais do poder mal utilizado. Mestre João, percebendo que seu aluno estava emocionalmente abalado com todos esses acontecimentos, decidiu levá-lo para um retiro espiritual em um mosteiro nos arredores da cidade, onde costumava meditar nos fins de semana. Durante as 24 horas que passaram lá, mestre e aluno conversaram profundamente sobre o verdadeiro significado de vitória e vingança. O velho mestre compartilhou sua própria história de superação do preconceito, revelando cicatrizes emocionais que carregava de sua juventude, e como aprendeu que a verdadeira força está em quebrar o ciclo de violência, não em perpetuá-lo. Na manhã da luta, Marcos acordou com uma clareza que nunca havia experimentado antes. As últimas semanas haviam transformado sua busca por vingança em algo muito maior, uma oportunidade de mudança real não apenas para si, mas para toda uma comunidade. Sua história havia se tornado um catalisador para discussões importantes sobre racismo, bullying e responsabilidade social, temas que por muito tempo foram varridos para debaixo do tapete em sua cidade. O jovem lutador começava a entender que sua verdadeira vitória já havia sido conquistada, independentemente do resultado que alcançaria no ringue. Durante a pesagem oficial, um momento particularmente tocante surpreendeu a todos os presentes. Felipe Torres, Ricardo Mendes e André Campos apareceram juntos, carregando uma faixa com os dizeres "Perdão e mudança, a verdadeira vitória". O gesto, aparentemente simples, representava uma profunda transformação em jovens que antes se definiam pela arrogância e cruel. A presença dos 3 ex-valentões, agora visivelmente transformados pela exposição de suas próprias vulnerabilidades, criou um momento de reflexão coletiva sobre redenção e segundas chances. Os ingressos para o evento se esgotaram em questão de horas após serem disponibilizados, com pessoas vindo de cidades vizinhas para testemunhar não apenas uma luta, mas um momento histórico de transformação social. A mídia local enquadrava o evento não como uma simples estreia profissional, mas como o culminar de uma jornada de superação que havia inspirado toda uma comunidade a enfrentar seus próprios preconceitos e medos. O ginásio municipal,
agora completamente reformado, seria palco não apenas de uma luta física, mas de uma batalha simbólica contra o preconceito e a discriminação. O dia anterior à luta foi marcado por uma cerimônia especial na escola, onde foi inaugurado um mural em homenagem a todas as vítimas de bullying e racismo que passaram pela instituição. O rosto de Marcos estava representado no centro da obra, não como um símbolo de vingança, mas como um farol de esperança e transformação. Durante a cerimônia, foi anunciada a criação de um programa permanente de combate ao bullying e promoção da diversidade, que levaria o nome de Projeto Marcos Silva, da dor à transformação. O jovem que antes se escondia nos cantos da escola agora via seu nome eternizado como símbolo de mudança e resistência. A manhã da luta chegou com uma energia diferente pairando sobre a cidade. O céu amanheceu com um azul intenso, como se a própria natureza quisesse prestigiar o momento histórico que estava prestes a acontecer. Marcos acordou antes do despertador, sua mente extraordinariamente clara apesar do peso do momento. Durante o café da manhã, preparado com carinho especial por Dona Maria, a família Silva compartilhou um momento de silêncio significativo. Seu José, que raramente demonstrava emoções, tinha os olhos marejados ao observar o filho que havia transformado anos de dor em uma força que agora inspirava toda uma comunidade. A mesa do café, que antes testemunhava silêncios pesados e olhares preocupados, agora era palco de uma cena de união e orgulho familiar. Na academia, Mestre João conduziu um último treino leve com Marcos, mais como um ritual de preparação mental do que física. O velho mestre, que havia se tornado uma segunda figura paterna para o jovem lutador, compartilhou histórias de antigos guerreiros que encontraram sua verdadeira força não na violência, mas na capacidade de transformar o ódio em sabedoria. Durante a sessão de meditação que seguiu o treino, Marcos refletiu sobre como sua jornada havia se transformado de uma busca por vingança pessoal em uma missão de mudança social. O pequeno espaço da academia, que anos antes havia se tornado seu refúgio contra o mundo, agora parecia vibrar com as energias positivas de todos os alunos que encontraram ali sua própria força para superar adversidades. A notícia de que Felipe Torres havia iniciado um grupo de apoio para jovens vítimas de violência doméstica surpreendeu a comunidade. O ex-valentão, inspirado por sua própria jornada de autodescoberta e pela transformação de Marcos, decidiu usar sua experiência para ajudar outros adolescentes presos em ciclos de violência. O projeto, que começou com reuniões discretas na biblioteca municipal, rapidamente ganhou apoio de profissionais de saúde mental e assistentes sociais da região. Marcos foi convidado para ser o padrinho do projeto, uma posição que aceitou com humildade, reconhecendo como o perdão e a compreensão podiam ser ferramentas poderosas de transformação social. Ricardo Mendes, que havia se isolado após a exposição pública de seus atos, surpreendeu a todos ao aparecer no ginásio horas antes da luta. Carregava consigo uma caixa antiga cheia de cartas, correspondências que havia interceptado ao longo dos anos escolares, impedindo que chegassem a seus destinatários. Entre elas, estava uma carta particular de Marcos para a direção da escola, detalhando os abusos que sofria, escrita em um momento de particular desespero. A devolução dessas cartas, acompanhada de um pedido sincero de perdão, representava não apenas um ato de contrição pessoal, mas também uma evidência concreta do sistema de opressão que havia operado na escola por tanto tempo. O ginásio municipal, agora completamente transformado, mal podia conter a energia da multidão que se aglomerava desde as primeiras horas da manhã. Entre os presentes, destacavam-se rostos familiares da escola, professores, funcionários e alunos, todos vestindo camisetas com mensagens de apoio a Marcos. A professora Helena coordenava um grupo de alunos que distribuía panfletos sobre conscientização contra o bullying e racismo, transformando o evento esportivo em uma verdadeira aula de cidadania. As arquibancadas, que antes pareciam grandes demais para o ginásio da cidade, agora mal conseguiam acomodar todos os espectadores que vieram testemunhar não apenas uma luta, mas um momento de redenção coletiva. Juliana, que havia se tornado não apenas namorada mas também parceira de Marcos em sua jornada de ativismo social, organizou uma exposição fotográfica nos corredores do ginásio.
As imagens contavam a história de transformação não apenas de Marcos, mas de toda a comunidade escolar, desde os momentos difíceis até as recentes conquistas na luta contra o preconceito. Uma foto em particular chamava a atenção, o momento em que Marcos, ainda um adolescente magro e inseguro, entrou pela primeira vez na academia do mestre João. Ao lado dessa imagem, estava uma atual, mostrando não apenas sua transformação física, mas principalmente a mudança em seu olhar, que agora transbordava confiança e serenidade. André Campos, o último dos intocáveis a buscar redenção, aproveitou o momento para anunciar que estava abandonando seus planos de seguir a carreira política do pai. Em vez disso, decidiu se dedicar a projetos sociais, começando por uma fundação que ofereceria bolsas de estudo e treinamento em artes marciais para jovens em situação de vulnerabilidade social. A decisão, que inicialmente causou atrito com seu pai em recuperação, acabou aproximando os dois, que pela primeira vez conseguiam conversar abertamente sobre expectativas, medos e a importância de usar o privilégio para promover mudanças positivas na sociedade. O mestre João, observando toda a movimentação do seu canto silencioso no vestiário, não podia deixar de sorrir ao ver como seu pequeno dojo havia se tornado o epicentro de uma transformação social tão significativa. O velho mestre, que ao longo dos anos havia treinado centenas de alunos, reconhecia em Marcos algo especial, não apenas pela sua dedicação aos treinos, mas pela maneira como havia transformado sua dor em um instrumento de mudança coletiva. As lições de disciplina, respeito e perseverança que sempre tentou transmitir através das artes marciais agora encontravam sua expressão mais pura na jornada de seu aluno mais dedicado. Dona Maria e seu José, sentados na primeira fileira das arquibancadas, observavam com orgulho os frutos do caráter que haviam ajudado a construir em seu filho. Anos de ensinamentos sobre a importância da educação, do respeito e da dignidade finalmente mostravam seus resultados de uma maneira que jamais poderiam ter imaginado. O casal, que sempre enfrentou o racismo com uma mistura de resiliência e esperança, agora via seu filho se tornar um símbolo de transformação para toda uma geração. As lágrimas que ocasionalmente escorriam por seus rostos não eram mais de preocupação, mas de uma alegria profunda e gratificante. A imprensa local e nacional se aglomerava no ginásio, ansiosa para cobrir não apenas uma estreia no MMA profissional, mas principalmente para documentar uma história de superação que havia capturado a imaginação do público. Repórteres entrevistavam ex-alunos que haviam sofrido bullying, professores que testemunharam a transformação da escola e até mesmo os antigos valentões, que agora se tornavam exemplo de como o arrependimento sincero e a busca por redenção podiam transformar vidas. A narrativa que emergia não era apenas sobre vingança ou justiça, mas sobre como uma comunidade inteira podia se curar através do perdão e da compreensão mútua. Marcos passou as últimas horas antes da luta em profunda meditação, refletindo sobre como cada momento de dor e humilhação que havia experimentado conduziu até ali. O garoto que antes sonhava com vingança agora compreendia que sua verdadeira missão era muito maior, era sobre quebrar ciclos de violência, inspirar mudanças e mostrar que é possível transformar experiências negativas em força para o bem. Seu corpo, agora forte e preparado para o combate, carregava não apenas músculos e técnica, mas também as esperanças e sonhos de todos aqueles que já se sentiram diminuídos ou marginalizados. O vestiário do ginásio, normalmente um espaço de preparação individual, transformou-se em um ponto de encontro improvável. Felipe, Ricardo e André, os ex-valentões, pediram permissão para falar com Marcos uma última vez antes da luta. O momento, que poderia ter sido tenso, transformou-se em uma cena de reconciliação genuína. Os quatro jovens, que anos antes representavam lados opostos de um conflito doloroso, agora se encontravam unidos pela compreensão de como o ódio e o preconceito podem destruir vidas, e como o perdão e a transformação podem reconstruí-las. O ginásio municipal vibrava com uma energia eletrizante enquanto as luzes principais se apagavam, dando lugar aos holofotes que iluminavam o octógono no centro da arena. A estrutura metálica da jaula, montada especialmente para o evento, brilhava sob as luzes coloridas que dançavam pelo ambiente. O locutor, um profissional experiente trazido de São Paulo, começou a apresentação com uma voz grave que ecoava pelos alto-falantes,
contando a história de superação de Marcos Silva para uma plateia já emocionada. As arquibancadas, lotadas até o último assento, tremiam com a expectativa do público que aguardava ansiosamente a entrada dos lutadores. O adversário de Marcos, um lutador experiente de Curitiba com um cartel impressionante de 8 vitórias e apenas uma derrota, foi o primeiro a entrar. Diego Tornado Santos era conhecido por sua agressividade e por nocautear seus oponentes no primeiro round. Seu físico intimidador e a expressão concentrada em seu rosto deixavam clara sua intenção de fazer desta luta apenas mais um degrau em sua carreira ascendente. A torcida local, entretanto, recebeu-o com um silêncio respeitoso, entendendo que aquela noite era sobre muito mais do que apenas uma competição esportiva, era sobre redenção, superação e transformação. Quando as primeiras notas da música escolhida por Marcos começaram a tocar, o ginásio explodiu em aplausos e gritos de apoio. Alma Negra, uma composição que falava sobre resistência e orgulho racial, ecoava pelos alto-falantes enquanto Marcos emergia do túnel de entrada. Seu semblante tranquilo contrastava com a energia frenética da multidão. Vestindo um kimono preto com detalhes em dourado, presente do mestre João, Marcos caminhava com uma confiança serena que impressionava até mesmo os lutadores profissionais presentes no evento. Em suas costas, o nome Silva brilhava em letras douradas, carregando não apenas seu sobrenome, mas o legado de todos aqueles que vieram antes dele. O encontro dos lutadores no centro do octógono para as instruções finais do árbitro criou um momento de tensão palpável. O contraste entre os dois atletas era evidente, Diego com sua postura agressiva e provocadora, Marcos mantendo uma calma que parecia quase sobrenatural. Quando o árbitro pediu que tocassem as luvas em sinal de respeito, Diego hesitou por um momento antes de estender a mão, surpreendido pela aura de serenidade que emanava de seu adversário. Aquele breve momento de hesitação não passou despercebido pelos espectadores mais atentos, incluindo o mestre João, que sorriu discretamente de seu canto. O primeiro round começou com Diego partindo para cima de Marcos com uma série de golpes potentes, tentando encurralar o estreante contra a grade. A estratégia era clara: finalizar a luta rapidamente e não dar chances para o novato se estabelecer. No entanto, para a surpresa de muitos, Marcos demonstrou uma defesa impecável, esquivando-se dos golpes com uma fluidez que lembrava a dança. Os anos de treino sob a orientação do mestre João eram evidentes em cada movimento, em cada esquiva, em cada contragolpe preciso. A plateia, que inicialmente prendeu a respiração temendo pelo pior, agora vibrava cada vez que Marcos demonstrava sua técnica refinada. No intervalo entre o primeiro e o segundo round, o córner de Diego demonstrava preocupação. Seu lutador, conhecido por dominar as lutas desde o início, agora respirava pesadamente, frustrado por não conseguir conectar golpes significativos em Marcos. No córner oposto, mestre João mantinha um diálogo calmo com seu pupilo, relembrando não apenas das estratégias técnicas, mas principalmente do significado maior daquela noite. As palavras do velho mestre ecoavam anos de sabedoria. Lembre-se, Marcos, sua verdadeira luta já foi vencida no momento em que você escolheu transformar sua dor em força para ajudar outros. O segundo round trouxe uma mudança dramática no ritmo da luta. Diego, percebendo que sua estratégia inicial não estava funcionando, começou a tentar provocar Marcos verbalmente, usando inclusive insultos raciais na tentativa de desestabilizá-lo emocionalmente. O ginásio reagiu com vaias e gritos de protesto, mas Marcos manteve sua compostura, respondendo apenas com sua técnica cada vez mais precisa. Cada provocação era respondida com um jab certeiro, cada insulto com uma esquiva elegante seguida de um contragolpe eficiente. A maturidade emocional de Marcos começava a se mostrar sua maior arma. Na arquibancada, Juliana segurava firmemente as mãos de Dona Maria, ambas assistindo com uma mistura de orgulho e apreensão cada movimento da luta. Felipe, Ricardo e André, sentados próximos à família Silva, observavam com admiração como seu antigo alvo de bullying havia se transformado em um exemplo de excelência e dignidade. O momento era particularmente significativo para os três ex-valentões, que agora compreendiam completamente o impacto de suas antigas ações e a grandeza do homem que Marcos havia se tornado.
O terceiro round começou com Diego visivelmente frustrado e cansado, enquanto Marcos mantinha sua energia e foco inabalados. Foi neste momento que o Tornado tentou sua jogada mais desesperada, um chute rodado alto que, se conectasse, poderia encerrar a luta instantaneamente. No entanto, Marcos não apenas esquivou-se do golpe como aproveitou o momento de desequilíbrio do adversário para executar uma queda perfeita, demonstrando que suas habilidades iam muito além do que muitos esperavam de um estreante. A sequência final da luta foi um momento de pura poesia marcial. Com Diego preso em uma posição desfavorável no chão, Marcos teve a oportunidade de finalizar a luta com um mata-leão. No entanto, ao invés de aplicar a submissão com força máxima, como era comum no esporte, ele controlou a pressão perfeitamente, dando ao adversário a chance de desistir dignamente. Quando Diego bateu 3 vezes no tatame sinalizando sua submissão, o ginásio explodiu em uma celebração que ia muito além da vitória esportiva, era a celebração de uma jornada de transformação que havia tocado toda uma comunidade. O momento da vitória oficial foi carregado de simbolismo. Quando o árbitro levantou o braço de Marcos declarando o vencedor, não era apenas um lutador que triunfava em sua estreia profissional, era um símbolo de superação que inspirava todos os presentes. As lágrimas que corriam livremente pelo rosto de Dona Maria, o sorriso orgulhoso de seu José, e a expressão de satisfação plena no rosto do mestre João contavam uma história de transformação que transcendia o esporte. Após a luta, em um gesto que surpreendeu a todos, Marcos pediu o microfone e chamou ao centro do octógono não apenas sua família e seu mestre, mas também Felipe, Ricardo e André. Ali, diante de todos, ele compartilhou uma mensagem poderosa sobre perdão, transformação e a importância de quebrar ciclos de violência e preconceito. O ginásio inteiro, incluindo seu adversário recém-derrotado, ouvia em silêncio respeitoso as palavras que ecoavam muito além das paredes daquele espaço. Ao final da noite, enquanto o ginásio lentamente se esvaziava, ficava claro para todos os presentes que haviam testemunhado muito mais do que uma luta de MMA, haviam presenciado o culminar de uma jornada de transformação pessoal e coletiva. A vitória de Marcos no octógono era apenas um símbolo de uma vitória muito maior, a superação do preconceito, a transformação do ódio em compreensão, e o poder do perdão como ferramenta de mudança social. Na semana seguinte à luta histórica, a cidade parecia respirar um ar diferente. As manchetes dos jornais locais não focavam apenas na vitória técnica de Marcos Silva em sua estreia profissional, mas principalmente no impacto transformador que sua jornada havia provocado na comunidade. O Colégio Estadual Presidente Juscelino Kubitschek, antes conhecido pelos casos de bullying e discriminação, agora se tornava referência estadual em programas de conscientização e combate ao preconceito. A história de Marcos era usada como exemplo em palestras e workshops, não apenas como um caso de superação individual, mas como um catalisador de mudança social que havia despertado a consciência coletiva sobre problemas há muito tempo ignorados. A Academia do Mestre João, que antes ocupava um espaço modesto nos fundos de um prédio antigo, precisou se mudar para um local maior para acomodar o crescente número de alunos. Entre os novos praticantes, destacavam-se jovens de todas as classes sociais, muitos deles vítimas de bullying ou discriminação, que encontravam nas artes marciais não apenas uma forma de defesa pessoal, mas um caminho para o desenvolvimento da autoestima e do caráter. O velho mestre, mantendo sua filosofia de que a verdadeira força vem do equilíbrio entre corpo e mente, fazia questão de dedicar parte das aulas para discussões sobre respeito, empatia e responsabilidade social. Felipe Torres transformou sua experiência pessoal em um projeto social significativo. O grupo de apoio para jovens vítimas de violência doméstica, que começou de forma tímida na biblioteca municipal, agora recebia apoio oficial da prefeitura e contava com uma equipe multidisciplinar de profissionais voluntários. O ex-valentão, que antes usava sua força para intimidar, agora dedicava seu tempo a ajudar outros jovens a quebrar o ciclo de violência que ele mesmo havia vivenciado. Sua transformação pessoal servia como prova viva de que mudança verdadeira é possível quando a vontade e apoio adequado. Ricardo Mendes,
após a exposição pública de seus atos passados e a subsequente crise nos negócios da família, passou por um processo profundo de reflexão e transformação. A concessionária de seu pai, que havia sofrido com o boicote inicial, foi completamente reformulada sob uma nova filosofia empresarial. Agora, parte significativa dos lucros era destinada a projetos sociais, com foco especial em programas de inclusão e diversidade. Ricardo, assumindo gradualmente a gestão dos negócios, fazia questão de implementar políticas de contratação que priorizavam a diversidade racial e social, transformando a empresa em um exemplo de responsabilidade social corporativa. André Campos encontrou seu próprio caminho de redenção através do trabalho social. A fundação que criou para oferecer bolsas de estudo e treinamento em artes marciais rapidamente se expandiu para incluir programas de mentoria, apoio psicológico e preparação profissional. Seu pai, recuperado do infarto e transformado pela experiência, tornou-se um aliado importante na aprovação de leis municipais voltadas para o combate ao bullying e à discriminação racial. A família Campos, antissímbolo de poder político tradicional, agora se tornava exemplo de como a influência pode ser usada para promover mudanças positivas na sociedade. A professora Helena, inspirada pelos eventos recentes, desenvolveu um novo currículo de história que incluía discussões aprofundadas sobre racismo estrutural, movimentos sociais e a importância da representatividade. Suas aulas, antes limitadas ao conteúdo tradicional, agora incorporavam estudos de caso contemporâneos, incluindo a própria história de Marcos, para demonstrar como o passado e o presente se conectam na luta contínua por justiça e igualdade. O sucesso de sua abordagem chamou a atenção da Secretaria Estadual de Educação, que começou a implementar elementos de seu programa em outras escolas da região. Juliana, que havia sido fundamental no processo de transformação de Marcos, desenvolveu sua própria plataforma de ativismo social. Através de um blog e canais nas redes sociais, ela documentava não apenas a jornada contínua de Marcos no MMA profissional, mas principalmente os impactos positivos que sua história havia desencadeado na comunidade. Seu trabalho de documentação e conscientização atraiu a atenção de organizações nacionais de direitos humanos, transformando uma história local em um exemplo de mudança social para todo o país. Marcos, agora um lutador profissional respeitado, nunca perdeu de vista suas raízes e o significado maior de sua jornada. Entre os treinos e competições, ele dedicava tempo considerável ao projeto que levava seu nome na escola, compartilhando não apenas técnicas de defesa pessoal, mas principalmente lições sobre dignidade, respeito e a importância de transformar experiências negativas em força para a mudança positiva. Sua presença regular na escola, agora como mentor e exemplo vivo de superação, inspirava a nova geração de estudantes a enfrentar seus próprios desafios com coragem e integridade. A família Silva experimentou mudanças significativas em sua própria dinâmica. Dona Maria, inspirada pela transformação do filho, voltou a estudar e começou um projeto de literatura focado em histórias de superação e empoderamento racial. Seu José, que sempre mantivera suas próprias experiências com o racismo guardadas, encontrou voz para compartilhar suas histórias, participando ativamente de grupos de discussão sobre paternidade negra e o papel da família na formação de jovens resistentes e conscientes. O Lar dos Silva tornou-se um ponto de encontro informal para jovens da comunidade que buscavam orientação e apoio. O impacto da história de Marcos ultrapassou as fronteiras da cidade, atraindo a atenção de documentaristas e jornalistas interessados em retratar como uma comunidade podia se transformar a partir do enfrentamento honesto de seus problemas com racismo e bullying. Um documentário sobre sua jornada, produzido por uma produtora independente, ganhou prêmios em festivais e se tornou material de referência em escolas e organizações sociais por todo o país. A narrativa de superação e transformação coletiva tocava pessoas de diferentes contextos sociais, provando que histórias locais podiam ter ressonância universal. O Colégio Estadual Presidente Juscelino Kubitschek passou por uma transformação física e institucional completa. O mural que retratava a história de Marcos foi apenas o começo de uma série de mudanças que incluíram a criação de espaços de convivência multicultural, implementação de programas de mentoria entre alunos e uma política de tolerância zero contra qualquer forma de discriminação.
O ambiente escolar, antes marcado pelo medo e pela segregação velada, agora respirava uma atmosfera de respeito mútuo e celebração da diversidade. As taxas de evasão escolar caíram drasticamente, enquanto os índices de desempenho acadêmico e satisfação dos alunos atingiam níveis recordes. A cidade como um todo experimentou uma transformação cultural significativa. O caso de Marcos havia exposto feridas antigas de racismo e preconceito, mas também havia mostrado um caminho possível de cura e reconciliação. Eventos comunitários celebrando a diversidade cultural tornaram-se parte regular do calendário municipal, enquanto programas de conscientização e combate ao preconceito eram implementados em diferentes setores da sociedade. A história do garoto que transformou anos de bullying em uma força para a mudança positiva tornará-se parte da identidade da cidade, um lembrete constante de que transformação verdadeira começa com coragem para enfrentar os próprios demônios e disposição para perdoar e crescer. 5 anos se passaram desde aquela noite histórica no ginásio municipal. Marcos Silva, agora um lutador profissional consagrado com um cartel impressionante de 15 vitórias e apenas uma derrota, havia se tornado muito mais que um atleta de sucesso, era um símbolo vivo de transformação social. Seu rosto estampava campanhas nacionais contra o bullying e o racismo, e suas palestras motivacionais lotavam auditórios por todo o país. A história do menino que transformou anos de perseguição em combustível para a mudança positiva continuava inspirando novas gerações, provando que o verdadeiro poder não está na capacidade de machucar, mas na coragem de transformar dor em propósito. O Colégio Estadual Presidente Juscelino Kubitschek tornou-se referência nacional em práticas inclusivas e combate ao preconceito. O Projeto Marcos Silva havia se expandido para outras 50 escolas em todo o Brasil, criando uma rede de apoio e transformação que beneficiava milhares de jovens. Os corredores que antes ecoavam com risadas maldosas e insultos agora vibravam com discussões construtivas sobre diversidade, respeito e empatia. A escola mantinha um museu permanente dedicado à sua própria transformação, onde a antiga jaqueta escolar de Marcos ocupava lugar de destaque, ao lado de fotografias e documentos que contavam uma história de superação coletiva. A Academia do Mestre João, agora um centro de treinamento reconhecido internacionalmente, ocupava um complexo esportivo inteiro no centro da cidade. O velho mestre, embora já passasse dos 70 anos, continuava transmitindo sua sabedoria para novos alunos, sempre enfatizando que a verdadeira arte marcial começa com o cultivo da paz interior. Sua metodologia única, que combinava treinamento físico com desenvolvimento pessoal e responsabilidade social, havia se tornado tema de estudos acadêmicos e inspirado a criação de programas similares em outros países. O dojo que uma vez serviu de refúgio para um adolescente machucado agora era um farol de esperança para pessoas de todas as idades e origens. Felipe Torres transformou o grupo de apoio para vítimas de violência doméstica em uma ONG de alcance nacional, com filiais em todas as capitais do país. Seu trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade rendeu reconhecimento internacional e prêmios de direitos humanos. O ex-valentão, que carregava suas próprias cicatrizes de abuso doméstico, encontrou sua verdadeira vocação ajudando outros a quebrar o ciclo de violência. Seu pai, após anos de terapia e reconciliação, tornou-se um dos principais apoiadores do projeto, transformando sua própria história de regeneração em esperança para outras famílias. Ricardo Mendes revolucionou o setor empresarial da região com suas políticas de responsabilidade social. A antiga concessionária havia se transformado em um grupo empresarial diversificado, com programas de treino focados em jovens de comunidades carentes e políticas afirmativas de contratação. Seu case de transformação empresarial era estudado em escolas de negócios, provando que sucesso comercial e impacto social positivo podiam caminhar juntos. O empresário que antes se vangloriava de seu poder econômico agora encontrava satisfação em usar seus recursos para criar oportunidades para outros. André Campos seguiu um caminho surpreendente, abandonando completamente a carreira política tradicional para se dedicar ao trabalho humanitário. Sua fundação, que começou oferecendo bolsas de estudo e treinamento esportivo, expandiu-se para incluir programas de desenvolvimento comunitário, educação profissional e apoio psicossocial. O jovem que antes se escondia atrás da influência política do pai agora construía seu próprio legado, baseado em valores de equidade e justiça social.
Sua transformação pessoal servia como exemplo poderoso de como o privilégio podia ser redirecionado para causas significativas. A professora Helena, agora diretora do colégio, implementou um modelo educacional revolucionário que se tornou referência para escolas em todo o país. Seu currículo integrado, que combinava excelência acadêmica com consciência social e desenvolvimento emocional, produzia não apenas alunos bem preparados, mas cidadãos conscientes e engajados. As aulas de história, que antes foram palco de tanto sofrimento para Marcos, agora eram momentos de reflexão e crescimento coletivo, onde passado e presente se conectavam para construir um futuro mais justo. Juliana, que se casou com Marcos 3 anos após aquela luta histórica, desenvolveu uma carreira própria como escritora e ativista social. Seus livros sobre racismo estrutural e transformação social tornaram-se best-sellers e material obrigatório em universidades. O casal havia se tornado uma força poderosa no movimento por justiça social, combinando a visibilidade atlética de Marcos com o trabalho intelectual e ativista de Juliana. Juntos, eles provavam que amor e propósito podiam ser catalisadores de mudança em escala nacional. Dona Maria e seu José viram sua família crescer não apenas em número, com a chegada do primeiro neto, mas em influência positiva na comunidade. Sua casa continuava sendo um ponto de encontro para jovens em busca de orientação, e o casal havia se tornado uma referência em sabedoria e acolhimento. O orgulho que sentiam do filho ia muito além de suas conquistas esportivas, era um orgulho profundo de ver como sua criação baseada em valores sólidos havia contribuído para mudanças significativas na sociedade. A cidade que antes era conhecida apenas como mais uma no interior do Brasil agora era reconhecida nacionalmente como um exemplo de transformação social. O caso de Marcos havia desencadeado uma série de mudanças que afetaram todos os setores da sociedade local. Programas de inclusão social, políticas antidiscriminação e iniciativas de desenvolvimento comunitário haviam transformado a realidade local. A taxa de violência escolar havia caído drasticamente, enquanto os índices de desenvolvimento humano atingiam níveis recordes. Marcos mantinha uma rotina intensa dividida entre sua carreira no MMA, palestras motivacionais e trabalho social. Seu exemplo continuava inspirando pessoas em situações similares às que ele viveu, mostrando que era possível transformar experiências dolorosas em força para mudança positiva. Mas sua maior vitória não estava nos títulos conquistados ou na fama alcançada, estava nas milhares de vidas transformadas pela sua história de superação e na comunidade que havia se renovado a partir de seu exemplo. O legado mais profundo dessa história não estava apenas nas mudanças institucionais ou nos programas implementados, mas na transformação da mentalidade coletiva. A jornada de Marcos havia provado que verdadeira força não está na capacidade de dominar ou humilhar outros, mas no poder de transformar realidades e inspirar mudanças positivas. Os valentões da escola haviam se tornado agentes de transformação, e suas antigas vítimas agora lideravam uma revolução silenciosa baseada em empatia, compreensão e perdão. A história que começou com dor e humilhação havia se transformado em um poderoso testemunho do potencial humano para mudança e crescimento.